Denominação da palavra pop na música. Para quem não sabe, o termo pop veio da palavra popular. Isso por ser um estilo com letras simples, harmonias e melodias de fácil assimilação e de grande apelo comercial para ser consumido pelas grandes massas. Ao longo das décadas, com a sua evolução, ele foi se difundindo com o rock, com o jazz, com o rhythm and blues, com o soul, com música eletrônica, entre outros estilos. Porém, nos últimos anos, especialmente para as pessoas com gosto mais seletivo para música, esse termo pop vem soado como um termo pejorativo. Mas a pergunta que fica é: pop é sinônimo de música ruim, música mal feita? Ou será que tem música boa e música ruim em todos os estilos? Não, mas peraí, a gente ainda tá falando de música, né? E nos últimos 2 finais de semana aí rolou o festival The Tal, que é do mesmo criador do Rock in Rio, Roberto Medina. Esse festival responde bem essa pergunta, afinal de contas foi um festival com uma gama de estilos bem diversificada, assim como o Rock in Rio, que a galera ainda parece não ter entendido muito bem que não se trata exatamente de um festival de rock e metal, apesar do nome. Com o tempo, principalmente por ter sido músico da noite por muitos anos, eu aprendi a apreciar e gostar de outros estilos, e eu confesso que desses shows aí do The Tal, o que eu mais estava afim de ver era o do Bruno Mars. E por que exatamente o Bruno Mars? Porque em se tratando desse pop mais atual dos anos 2000 pra cá, que é muito calcado no R&B e no black, na minha opinião, ele é um dos caras, se não for o cara mais talentoso e mais verdadeiro musicalmente falando. É só você dar uma ouvida nos últimos 2 álbuns dele, A Avenue with Silk Sonic de 2021 e 24K Magic de 2016. Esses 2 álbuns aí, ele resgata muita influência do black, soul, funk dos anos 70, 80, ou seja, ele vai no caminho totalmente inverso da maioria dos artistas desse pop mais genérico atual. Então, resumidamente falando, dá pra ver que o Bruno Mars é um cara que leva a música muito a sério, ele faz as coisas da forma que ele quer, de acordo com a sua identidade musical, com as suas influências, independente de qualquer moda ou tendência do mercado. Então por isso que eu falo que eu acho ele um cara muito verdadeiro musicalmente falando, e na minha opinião é o que também torna ele diferenciado em relação aos artistas pop atual. E ele, além de ter começado a cantar bem cedo, né, desde criança, ele sempre teve também muito interesse em aprender a tocar vários instrumentos musicais. Inclusive, uma história interessante é que ele começou como um cover mirim do Elvis Presley. Que engraçadinho, né? Podemos dizer que é o Little Elvis, e a trajetória musical dele não foi muito fácil não, tá? Uma coisa que muita gente não sabe é que ele só começou a ganhar fama no mainstream depois de ter se destacado como compositor de vários artistas conhecidos. Tipo, ele teve que provar que ele era um cara foda. Muitas músicas de sucesso aí que você deve conhecer são de autoria dele ou em parceria com outros compositores. E ele só começou realmente a fazer sucesso como Bruno Mars, que na verdade é um nome artístico dele, com o seu primeiro álbum de 2010 chamado Do Ups and Hooligans, que tem vários hits aí que vocês provavelmente já devem conhecer. Mas enfim, eu não vou me aprofundar muito aqui na história da carreira do Bruno Mars, porque na verdade não é esse o foco do vídeo, né? Mas vamos pro que interessa então, que foi os 2 shows que ele fizeram no The Tal. Sim, foram 2 shows, um no domingo retrasado e o outro nesse último domingo, encerrando o festival. Bom, pra começar, que a produção do show dele não é aquele apelo visual que é muito comum na maioria da galera do pop, né? Aquela mega produção, palco, figurino, ficar trocando de roupa toda hora. Claro que tem uma temática ali, né? Meio anos 70, aquele social, né? Meio setentista, que era muito comum nos bailes dos anos 70, 80. Jogo de luzes normal, não tem aquela pirotecnia exagerada. E também, na boa, nem precisava de muita coisa, porque não só o Bruno Mars, né? O talento que ele tem, o carisma em cima do palco, como também os músicos da banda dele fazem muito show valer a pena. E que banda! Além dos caras tocarem muito, ainda tem muito esse lance da dança, das coreografias ali sincronizadas com o Bruno Mars. Pelo menos os caras ali da linha de frente, né? Os back vocals, os caras que tocam os metais, o baixista também. Essa parte da dança aí, das coreografias, cara, sinceramente é um show à parte. Mesmo quem não é tão vidrado nesse lance de dança, como eu, por exemplo, não tem como você não ficar hipnotizado vendo os caras fazendo aquelas coreografias.
E você percebe que é uma parada que os caras estão curtindo ali, que eles estão se divertindo junto com o Bruno Mars. Não parece aquela coisa chata de músico contratado que tem que ficar lá no cantinho escondido, tocando todo robozão. Não, mano, a impressão que passa é que é uma banda ali onde todos estão dividindo o protagonismo com o Bruno Mars em cima do palco. E olha, eu tenho certeza que sem esses caras na banda, o show do Bruno Mars não seria o mesmo. E ele deve ter consciência disso, ele deve valorizar muito esses músicos aí que trabalham com ele. Quanto ao Bruno Mars em si, eu acho que ele mandou muito bem cantando, dançando, quando ele pega algum instrumento pra tocar também. Fora isso, o carisma que o cara tem também é magnético, né? Ele tinha o público ali na mão, brincava toda hora com a galera. Sou eu, Bruninho. It's me, Bruninho. Eu quero você gostosa, gatinha gostosa. Sou tímido, sou tímido, sou tímido. Cara, sem brincadeira, é divertido, mano. Você racha o bico, velho. Em relação às músicas, tocou praticamente todos os seus hits radiofônicos aí, como a Treasure, a Marry You, a Look Out of Heaven, que na verdade é uma música que eu já tinha até enjoado da versão dela de estúdio. Mas ao vivo ela tem uma vibe, ela passa uma energia sensacional, cara. Aí teve também aqueles momentos mais intimistas, né, que era só ele tocando piano e cantando, pra tocar, né, as baladinhas e as músicas com um clima mais introspectivo. Aí nesse momento, a única coisa que eu não gostei muito é que teve algumas 3 ou 4 músicas, que são hits, inclusive, dele, né, que ele resolveu tocar só textinhos emendados. Cara, são músicas que eu acho um desperdício tocar só pedacinhos. Mas fora isso, o setlist foi bem assertivo, na minha opinião, de forma que o show, né, um show de 2 horas, não ficasse cansativo, maçante e pegasse de jeito o público. E fala sério, se tratando de estrelas pop, quantos caras conseguem fazer isso? Que eu me lembro, o Michael Jackson conseguia, né? E por falar em Michael Jackson, ele é sempre muito comparado com o Michael Jackson, né? Pra começar pelo timbre de voz dele, e o lance de dançar e cantar. E aí um assunto que divide opiniões, né? Muita gente, inclusive, fala que ele é o novo rei do pop. Bom, põe aí nos comentários o que você acha. Eu, sinceramente, não sei dizer o quanto isso faz sentido, mas a única coisa que eu sei é que do pop atual, ele, na minha opinião, ele é o cara mais talentoso, é o cara mais completo musicalmente falando. E como eu falei, é um cara verdadeiro na sua essência artística. E pra encerrar o show, é lógico que ele não poderia ter escolhido uma música melhor do que o Arrasa Quarteirão Uptown Funk. Que na verdade não é uma música dele, tá? É a música de um produtor e músico chamado Mark Ronson, com a participação dele. Mas enfim, esses 2 shows aí do Bruno Mars causou grande repercussão, tem sido apontado por muitos aí como os melhores shows do The Town, e é lógico que foi muito falado aí em várias páginas e entre muitos criadores de conteúdo aí do YouTube também. Inclusive o crítico Regis Tadeu, que é muito conhecido aí por suas duras críticas, né, por ser um crítico muito ferrenho, pra surpresa de muitos, ele falou muito bem desse show aí do Bruno Mars. O show do Bruno Mars foi excelente. O Bruno Mars que mostrou o que é ser um popstar de verdade na melhor acepção do termo. Ele também foi pauta no canal de youtuber chamado Leandro Voz, onde ele analisa a técnica vocal, a afinação de cantores conhecidos, até porque ele é coach vocal, professor de canto há trocentos anos, é um cara bem conceituado aí no assunto. Mas em relação a esse show aí do Bruno Mars, especificamente o primeiro show que ele analisou, ele fez algumas ressalvas bem polêmicas aí. Segundo ele, o Bruno Mars desafinou bastante no show. O show foi incrível, como sempre é, mas nós assistimos um Bruno Mars desafinadíssimo, como eu nunca havia visto. E às vezes que apareceu o Bruno Mars afinado, ele estava com playback. Para quem não sabe o que é playback, quando a gente fala VS ou playback, a sua voz já está gravada e você vai lá e canta em cima, mas a voz que está saindo para o público é a voz que está perfeita. Mas nesse caso aqui me chamou a atenção, eu nunca tinha visto o Bruno Mars tão desafinado, eu quero dividir isso com vocês. Não estou de maneira nenhuma querendo diminuir o cantor, só estou querendo ser o mais verdadeiro possível. Olha, eu sinceramente, não que eu seja um cara especialista no assunto, né? Ele é muito mais que eu, é lógico. Mas eu tenho ouvido de música, estudei música, toquei por um bom tempo.
E, sinceramente, eu não vi essa desafinação toda aí que ele tá falando, não. Talvez tenha tido uma semitonada aqui, outra ali, uma escorregada na afinação de leve, mas nada que tenha comprometido o resultado final do show. E convenhamos também, né, galera? Qual cantor que faz o show de 2 horas cantando e dançando daquele jeito, do início ao fim, e não dá uma escorregadinha ou outra na afinação? É muito difícil, né? Playbacks, ou VS, como é chamado hoje em dia, né? O Virtual Studio. E, na verdade, tem sido bastante usado em vários estilos musicais, hein? Até mesmo no rock e no metal, que a galera sempre foi mais purista nessa questão de tocar ao vivo, né? Em relação a isso, eu devo ter percebido alguma coisa nos momentos ali dos backing vocals, não em todas as músicas, tá? Em algumas. Ficava aquelas camadas de vozes muito perfeitinhas, assim, parecendo de estúdio. Mas isso dava pra perceber que era principalmente nos momentos em que eles estavam fazendo as coreografias. Então talvez era um recurso para que não atrapalhasse a parte musical, né? Enfim, na minha humilde opinião, foi um puta show. Se realmente foi o melhor show do The Tal, como eu ando falando, é difícil dizer porque eu não assisti todos os shows. Fora que tem bandas e artistas de estilos bem diversificados no festival. Mas em relação a ser aquele show que prende a pessoa do início ao fim, analisando a parte técnica, repertório, performance em cima do palco, sinceramente, eu acho difícil que tenha tido um outro show melhor do que esse do Bruno Mars, independente do estilo. Em relação aos outros shows, eu consegui assistir o do Racionais com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que eu achei muito legal, muito interessante. Eu acho que os arranjos da orquestra ali deram um clima ainda mais soturno para as músicas do Racionais. Assisti também o do Barão Vermelho, que eles começaram muito bem ali, bem rock and roll, né, com os clássicos da banda, e depois ficou um pouco mais morno, né, quando eles começaram a abordar o repertório mais pop rock da banda. Mas, no geral, foi um bom show, sim. Tiveram participação também do Samuel Rosa, do Skank. Esse Rodrigo Suricato, né, que é o atual guitarrista e vocalista da banda, substituindo o Frejá. Na minha opinião, foi a escolha certa. O cara é um puta músico. O show do Garbage também achei muito legal, que é uma banda de rock alternativo com elementos eletrônicos lá dos anos 90. Os caras mandaram muito bem, principalmente o vocalista, que eu não lembro o nome. Do Foo Fighters eu não consegui assistir, mas depois eu vejo se eu consigo assistir alguma reprise. Ah, e eu já ia esquecendo, tem uma outra mina do pop também, que canta absurdamente bem e tocou nesse festival aí também, a Joss Stone. O som dela também é muito legal, muita influência de rhythm and blues, soul, jazz dos anos 70, 80. Cara, a mina cantando é um absurdo. Você olha aquela carinha angelical, aquela carinha de patricinha, você não imagina a voz que sai dela. Mas então é isso, tá explicado aí através desse festival e principalmente pelo show do Bruno Mars, que pop não é exatamente sinônimo de música ruim, como muita gente pensa hoje em dia. É claro que no festival teve também muita coisa de gosto duvidoso, né? Mas a gente sabe que é porque o Roberto Medina, ele tem que colocar as coisas também, que os artistas que estão em alta aí nos serviços de streaming, nos TikToks da vida, né? Aí já viu, né, meu amigo? Mas enfim, nesse vídeo aqui eu preferi focar na parte boa do festival. E você põe aí nos comentários se você assistiu, se você de repente foi, quem que você mais gostou. Então fico por aqui, muito obrigado por ter assistido. Se você curtiu, dá aquele like aí para dar uma fortalecida no canal. E é claro, não deixe de se inscrever aí e ative as notificações. Espero te ver no próximo vídeo. Até breve!